É... Processo criativo. Então vamos. Ao longo de 2022, eu participei de uma sala de roteiro que foi uma honra, um prazer, aprendizados gigantescos, muitas coisas. Ainda estou nessa sala de roteiro, porque a gente tá finalizando o episódio 10, que é o último. Mas aconteceu um negócio que foi tão diferente de tudo, e eu acho que tá muito dentro de tudo isso que eu venho sempre falando sobre processo criativo, sobre ser um processo mesmo, assim. Que aí eu pensei assim, e até uma amiga minha que tá nessa sala falou assim, tipo, cara, fala sobre isso. Eu falei, nossa, boto fé, vou falar sobre isso. E aí eu tô aqui fazendo o quê? Falando sobre isso. Vamos contextualizar. O episódio 1 e o episódio 10 a gente fez de uma maneira diferente do que os outros, né? No 1 e no 10 a gente tinha todas as sinopses, a gente criou uma escaleta, batemos a escaleta, tudo certo, e a gente dividiu... Avião. E aí a gente dividiu tipo, X cenas pra cada roteirista e desenvolver essas cenas, e daí a gente juntou essas cenas e aí meio que unificou tudo isso. Então a gente fez isso com 1 e com 10. No meio do caminho, cada um era responsável por escrever um roteiro inteiro, assim. Bom, e aí chegamos no 10º, a gente definiu qual que seria essa história, definimos todas as ceninhas e aí escaletamos isso. Bom, agora vamos dividir. Dividimos as cenas, cada um ficou responsável por escrever sua cena. Abrimos as cenas, juntamos todos, fizemos uma leitura na sala e aí afinamos algumas coisas e tal, voltou pros roteiristas pra cada um meio que melhorar a sua cena, e aí nos reunimos pra poder ler. Era uma leitura, tipo, final, assim. Tipo, a partir dessa leitura, vamos... Isso. Concluímos a parada, né? Estamos falando aí de semanas de trabalho, né? E aí, começamos a ler. Nem terminamos. No início da leitura, a gente começou a debater um aspecto... do episódio, que era a gente... Enfim, assim, né? Uma série de comédia, mas aí a gente trazia um elemento de fora pra poder acentuar os conflitos ali internos e tal. E aí, ao longo de todo esse processo de sinopse, escaleta, abrir cena, desenvolver cena, primeira leitura, não sei o que, a gente não via com clareza que não tava bom. Em resumo. Que não tava bom, que a gente tava meio que se boicotando, que a gente, ao longo de 9 episódios, a gente construiu, cara, tipo, conflitos ótimos e um caminhar, e um arco dramático super interessante pra chegar no final, a gente não tava colhendo direito, assim. E aí foi necessário, assim, uma reunião de debate intenso. E esse debate é de um aprendizado, porque é sobre esse lugar, porque é sobre esse lugar do o projeto, né? O que é melhor para o projeto? Tem coisas que a gente adorava, tipo, e que você tá super apegado e que até funcionava assim pra história. Não é que não funcionava, tipo, tinha coisas que funcionava, mas você conseguir ter esse estar no meio do negócio, mas ao mesmo tempo dar um passo para trás para ter um distanciamento, de conseguir olhar o seu material e falar assim, não, peraí, eu acho que isso pode ser melhor, tem um negócio que tá esquisito. E aí você começar a trabalhar, cara, isso é um aprendizado, cara, isso é um aprendizado. Porque esse olhar no processo criativo, esse olhar sobre a sua história, de você ver, estar atento o tempo inteiro, esse é o melhor jeito que eu tô contando a minha história, sendo que é você que tá contando a história, que fazer isso palpitando no texto do outro é mais fácil, porque você tá de fora, você tá vindo, tá com um olhar fresco para aquele material. Se você não tá com esse olhar fresco e ainda assim você precisa encontrar ferramentas para ter esse olhar fresco, de conseguir perceber e falar assim, eu acho que a gente pode contar essa história melhor, não é fácil. E eu fiquei muito feliz, assim,
do quanto a gente, como grupo, a gente conseguiu sentar e analisar isso e falar assim, é verdade. Porque foi uma coisa muito assim, né? A gente começou, tipo, a ler, a gente leu, sei lá, o roteiro ele tem em torno de umas 16 páginas, 17 páginas. A gente leu 2, acho que tava na terceira, a gente parou e falou, não, peraí, vamos... Tem um negócio aqui, e aí a gente começou a debater, assim. E, cara, essa entrega, sabe, todo mundo parou. Ninguém ficou na defensiva, né? Eu acho que isso é legal de uma sala de roteiro. Isso que eu tô falando, tem que ter um vídeo, porque assim, tem tanto aprendizado. Ninguém ficou na defensiva de, sabe, porque eu escrevi isso, ou porque eu tive essa ideia, ou porque não sei o quê, tipo, apegado num negócio. Não, assim, foi uma parada de, peraí, então vamos analisar. E aí a gente se debruçou naquilo, assim, do tipo, vamos... E aí e tava lá, a história já tava lá, porque eu realmente acho que a gente conseguiu criar um negócio tão coeso, as coisas elas estão tão amarradinhas e tá tudo fazendo tanto sentido que a gente conseguiu olhar para aquilo e falar, cara, a solução já está dentro da história. A gente já consegue encontrar o que esse elemento externo que a gente decidiu trazer para essa... Aqui tem que ficar falando em códigos, né? Que eu não vou dar spoiler, não adianta. Mas isso, esse elemento externo que a gente trouxe, eu conseguia isso dentro da minha própria história e do conflito que eu criei pra história. Tava tudo ali já. E aí no momento que a gente conseguiu ver que já tava ali, que a gente conseguiu falar, nossa, mas e se isso acontecer? E se isso acontecer e que todo mundo falou, nossa, boto fé, verdade. E aí foi pra uma reescrita, meu amigo, quando voltou... Eu te confesso que eu tô até agora impactado com o que voltou, assim. Porque, assim, voltou um roteiro muito mais potente, conflitos muito mais aparentes, resoluções dos conflitos muito mais interessantes. Uma comédia que, assim, piada atrás de piada, porque fica fácil. Quando você tem os conflitos, fica fácil. Cara, é horrível falar isso pra coisa de criatividade, gente. Não fica fácil. Mas quando os conflitos estão ali gritando na resolução, você consegue pensar mais rápido numa piada. Então, assim, o que veio a partir da gente olhar um negócio que, em teoria, já estava pronto, que já estavam todas as cenas escritas, e a gente poderia simplesmente falar assim, a gente tá entregue, né? Acabou? Acabou. Entregamos. Foi tipo, não, peraí, vamos voltar aqui? Volta porque pode ser melhor. E, cara, ficou muito melhor. Então, assim, não ter medo. Cara, não ter medo de reescrita. Não ter medo de abandonar ideias que você considera boa. Porque é isso. Pode vir uma pior, mas também pode vir uma muito melhor, sabe? Isso é processo criativo, né? E eu acho que foi muito isso. A gente não teve medo A gente não teve medo do trabalho que isso dá, porque isso dá trabalho. E a gente não teve medo de experimentar. É porque o que voltou ficou muito bom. E aí, isso foi tipo uma chacoalhada, assim, pelo menos pra mim, de... Cara, tem uma coisa intuitiva, né? Sempre tem na minha criação, tipo, peraí, tem um negócio que não tá batendo direito isso aqui, então confia nessa vozinha do seu escritor que tá falando, peraí, tem um negócio aqui que pode ser melhor. Isso aí, então acreditar, ter essa confiança, você sabe o que você tá fazendo, isso é importante. E o não ter medo de explorar aquilo que você mesmo criou. A coragem de acreditar na história que você tá contando também, né? Porque acho que teve um pouco disso. Trazer esse elemento de fora, se a gente não olhando hoje, mas se eu volto lá atrás, era quase um medo de não acreditar que a base que tinha era boa, que precisava de uma coisa externa pra acentuar isso, ou pra mostrar, ou pra fortalecer, ou pra criar algo, sabe assim? Então foi uma saída fácil, nossa ali coletivamente, de imaginar isso. Mas também eu acho que, pelo menos pra mim, não posso falar pela minha sala inteira, mas de não acreditar na força da própria criação, assim, né? Do que fez, desse conflito que se criou em 9 episódios.
Cara, como que a gente não parou, sabe, assim, só pra olhar pra isso aqui? Olha a riqueza que a gente tem aqui, sabe? De sem precisar. Precisa. Não precisava e não precisou. E aí quando não precisou, tipo, cresceu a parada. Ficou tipo... Nossa. Sabe aquele momento de epifania de filme que toca uma música assim, tipo... Foi isso. Quando eu li, eu falei, nossa senhora, é isso, meu Deus. Então, assim... Tem que acreditar na história que tá contando. É claro que tem que ter conflito, tem que ter todas essas coisas. Mas assim, se tem, você criou direitinho, você pensou direitinho, você fez tudo ali, você fez... Blá, 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 tá ali, é só olhar. Que assim... Nossa. Então tá bem, é isso, tá? Acreditem nas suas histórias, é tudo que eu tenho pra dizer.